Contador. Boa noite a todos. Gostaria de ter o privilégio aí de um primeiro convite de uma série de lives que a gente vai começar, que eu vou começar a tá desenvolvendo. E as lives, eles têm um objetivo muito específico e muito positivo, que é justamente a gente poder desenvolver, trazer cases que sejam cases recentes, cases antigos, que às vezes tá no esquecimento, e um dos cases que está no tema aqui, que a gente está trazendo, é justamente o que aconteceu com o principal podcast brasileiro, que é o Flow, que é com um dos sócios, ex-sócios hoje, né, que é o Monark, que fazia dupla com o Igor, e que a gente vai tratar e vai trazer aqui, e eventualmente pode acontecer isso com a gente, tá? Meu nome é René Duern, eu trabalho com finanças corporativas, ajudo empresários a se desenvolver, a desenvolver seus negócios, muito no âmbito, na parte financeira, olhar para resultados, o que cada uma das ações que ele desenvolve hoje, com planejamento e com estratégia, ele pode estar desenvolvendo e aumentando, alavancando o seu negócio, tá? Queria apresentar a Daniela Perfeito, que é uma psicóloga, ela vai se apresentar, eu vou deixar com ela, então, fazer a apresentação própria, tá? Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Renê, boa noite. Prazer poder participar desse bate-papo aqui com você, né? Eu acho que a gente traz à luz aí um tema super importante, porque quando a gente pensa em bolso, não tem como não pensar em comportamento e o quanto que a vida da gente impacta nos nossos negócios, né? E o quanto que os nossos hábitos impactam no nosso sucesso ou no nosso fracasso, né? E eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, eu atuo na área aí há mais de 25 anos, atendo muitos executivos, normalmente jovens, adultos, homens e mulheres, e trabalhei muitos anos com gestão. Então, eu costumo dizer que hoje eu atuo nesse combo, né, dentro da abordagem da psicologia, numa abordagem mais cognitiva, que tem total relação com questões comportamentais, mas também trabalhando com uma questão mais existencialista, mais agora, focando muito na aprendizagem, o quanto que os nossos valores, as nossas crenças podem impactar e afetar o nosso trabalho, a nossa imagem, né? E eu costumo dizer que a psicologia, a educação, a gente hoje tem tem há muito tempo, claro, hoje se fala mais na psicoeducação, né? Que é essa orientação que a gente pode sempre trazer para as pessoas que estão começando um negócio. Eu trabalho muito também na linha da ansiedade, da depressão, que tem total relação com comportamento e relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, às vezes as pessoas pensam só no relacionamento a dois, né? E relacionamento se expande a todas as relações. E como trabalhei muito tempo com isso, eu tenho um trabalho também no consultório, né, na terapia de foco, de resultado. Então eu fico muito feliz e grata pela oportunidade que você me deu aí para a gente fazer e trazer aí às pessoas um pouquinho de informação, uma troca, né? Quem sabe a gente consegue até impulsionar novos negócios, né, e ajudar as pessoas a criar aí um mindset empreendedor e também tomar os cuidados que são necessários, porque é muita coisa, né? A gente estava no nosso bate-papo antecedente aqui, a nossa live, né? E antes mesmo da gente chegar, eu estava num atendimento com um jovem, ele tem 21 anos, e nós estávamos muito falando da questão de propósito e consequência. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, com isso, com esse tema aí que a gente está propondo. Com certeza. E acho que a ideia aqui, esse bate-papo aqui, é explorar todos os pontos, né, e aí até estender um pouco mais, tudo que está associado a esse novo mercado, essa expansão, de uma certa forma, de novos empresários, né, novos, né, às vezes sem experiência, e que eu vejo muito uma demanda muito grande de uma formação. Hoje, as faculdades, elas não formam empresários, eles formam funcionários. Eu me coloco aqui também. Quando eu fiz administração de empresas, eu saí de lá para ser funcionário, né? E depois que eu me tornei empresário,
depois eu busquei aí me desenvolver como empreendedor, eu né, fui descobrindo uma série, assim, uma infinidade de informações, né, de conteúdos que eu nunca tinha imaginado que eu ia precisar fazer, né? E é uma que reflexão. Cada dia é uma coisa nova, né? A gente não para, né? Sim. Então, enfim, eu acho que a ideia é essa aqui, então, pegar um tema específico e chamei justamente para trazer essa parte técnica comportamental, porque às vezes acontece algumas coisas, né? Ele saiu, tá, mas né, vamos entender um pouco mais a fundo, tecnicamente, o que pode representar isso aqui. Então, eu acho que a ideia é a gente trazer essa contribuição da sua parte, e eu vou complementando na parte de negócios, o que pode influenciar positivamente, negativamente, na parte financeira aqui, né, do dia a dia, né, de um comportamento, tá? Eu fiz uma lista, tá, com algumas perguntas, ou até com alguns temas específicos sobre esse tratamento, tá? Então, um dos primeiros que eu queria começar seria o seguinte, tá? Comportamentos e hábitos sociais podem influenciar no trabalho e na produtividade? Então, exemplo, tá? Eu vou citar aqui, vou tomar aqui como que foi a comunicação, a publicação do próprio Monark, que ele fez justamente para o público dele, né? Então ele incorreu num erro, né, de uma comunicação, um envolvimento aí vamos dizer assim, fez uma comunicação de uma forma indevida, vamos dizer assim, tá? E o ponto é o seguinte, ele justificou que ele estava bêbado, né? Que ele tinha excedido na bebida, e aí o outro ponto é durante, né, o trabalho, né? Então, a gente sabe que essas novas, vamos dizer, as novas redes sociais, podcasts, têm uma linha mais flexível, mais informal, né, no tratamento ou na comunicação, mas até que forma essa flexibilidade em excesso não pode, então, estar sendo prejudicial a um negócio, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Tá, eu acho que uma das questões aí, que é uma premissa dentro de tudo que você falou, é a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade com o meu negócio? Qual é a minha responsabilidade, falando aí no questão do programa do podcast do Flow, nós estamos falando de uma pessoa que é um comunicador, um influenciador de pessoas. Nós somos influenciadores de pessoas, mas eles numa proporção muito maior, né? E independente de ser um podcast, é um negócio, é um business, né? Então aí tem esse impacto também da questão desses hábitos, quando você coloca, né, por ser mais informal, por ter um público mais jovem, adulto, mais jovem, né, que a maioria do público que eles atingiam, são pessoas que hoje têm um padrão de rigidez muito menor. Isso a gente precisa levar em conta. Então, hoje tem uma série de empresas em que tem, inclusive, à disposição dos colaboradores geladeiras com bebida, com café, com sorvete, bebida alcoólica mesmo. Eu nunca me esqueço, há uns 10 anos atrás, eu fui fazer um trabalho numa empresa, que eu não vou citar nomes aqui por questões até éticas, né? Mas nada que denigra a imagem da empresa, ao contrário. Uma empresa sensacional, era uma startup, eles desenvolveram, eles trabalham com toda a parte de tecnologia, eles têm um approach muito parecido com o do Google, inclusive eles contam que se inspiraram nisso. E aí logo que eu cheguei, né, eles me convidaram para ir até lá, a princípio, para conhecer. E aí logo que eu cheguei, eu trabalhava ainda na rede de idiomas nessa época, então nós tínhamos uma parceria. Eu falei, uau, vodka! Whisky, cerveja. Eu falei, pera, nesse lounge, ele falou, tá à disposição dos nossos colaboradores. Eu falei, nossa, é um conceito bem a ver com essas empresas que trabalham com essa questão mais do livre-arbítrio e do senso de responsabilidade, né? Como é que vocês fazem aqui? Como é que vocês lidam com isso? Porque nem todo mundo consegue
entender que tem medida, né? Porque o álcool, né, Renê, como qualquer outra coisa, qualquer outro hábito, mas falando aí do hábito, droga, cigarro, álcool, a cafeína, né? Todas essas coisas, elas agem de forma diferente no organismo de cada um. Sim. Então, um hábito que talvez para você seja saudável, que não te impacte em nada, um desses hábitos, talvez para mim possa fazer um belo de um estrago, me tirar do nível de consciência, me trazer uma crise de ansiedade, né? Fazer com que passar mal. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante quando a gente fala dessa maior liberdade que as empresas dão hoje para os colaboradores, e foi o que eles me falaram na ocasião, quando eu falei, nossa, mas como? Ele falou, Daniela, exatamente o que você falou, senso de responsabilidade. Sim. A pessoa tem que se conhecer para saber até onde ela pode ir, e ela tem metas a cumprir. Então, para nós, isso é muito mais importante. Eu acredito muito nisso, né? Eu, como psicóloga e psicopedagoga, eu fiz o meu mestrado na área de aprendizagem, mas com foco em relacionamento e resultados. Então, eu acredito que nada melhor do que a autonomia. A autonomia não aprisiona, mas eu também penso que faz-se, às vezes, uma confusão entre autonomia, liberdade e os excessos. E eu acho que é aí que as pessoas perdem a mão. Né? Então, se você falar, Dani, mas como que a pessoa vai saber até onde ela vai? Porque normalmente esse hábito, por exemplo, no caso que a gente falou aqui da bebida, que foi a justificativa até que ele deu pela fala dele, eu estava bêbado e por essa razão eu me excedi, ele mesmo coloca isso, né? Que ele não foi feliz na maneira que ele se colocou ali, no que ele postulou, mas é por isso que a gente precisa se conhecer. Você sabe que eu sou, né, suspeita para falar, mas até os meus pacientes, eu acho que todas as pessoas deveriam se conhecer melhor, passar por um processo de autoconhecimento. E é claro, você não, por mais que você tenha liberdade no negócio, você não vai pegar um primeiro copo ali naquele momento. Você já tem esse hábito. Então, se você já tem esse hábito, será que você não sabe como é que o seu corpo reage a isso? Outra coisa, o álcool, a droga, o cigarro, todos esses três, principalmente, eles têm um primeiro efeito de relaxamento, de quebra de filtro, vamos falar bem assim popularmente, né? A quebra do filtro, aquilo que talvez você não fizesse realmente, porque você está consciente, totalmente consciente, com as suas funções preservadas, você acaba fazendo quando você está, por exemplo, alcoolizado ou sob o efeito de drogas. Sim. Isso tem muito a ver com controle. Por isso que você precisa se conhecer. Eu não tenho nada contra, de verdade. Eu tenho muitos pacientes que fazem uso recreativo, tanto de uma substância quanto da outra, amigos, familiares. Eu, particularmente, nunca quis... As pessoas dão risada, é sério. Eu atendi na FEBEM um bom tempo, né, uns 2 anos e meio. E os meninos falavam assim, você nunca experimentou nada? Eu falei, não, nem maconha, eu nem lanço perfume. Como? Você não tem curiosidade? Eu falo, não é que eu não tenha curiosidade, é que o meu receio de perder o controle ainda é maior do que qualquer curiosidade que eu possa ter. Mas isso sou eu, porque eu conheço o meu corpo, e pelo fato de não ter esses hábitos, eu tomo meia tacinha de vinho, eu já fico... né? Então eu, por exemplo, se a gente estivesse aqui agora, eu jamais poderia tomar mais de meia tacinha de vinho, se a gente estivesse fazendo uma coisa mais nesse ponto, porque me altera. Então, se eu me conheço, eu sei exatamente o que a bebida, por exemplo, faz no meu organismo e quais são, né, as situações que eu posso me expor a isso ou não, quais os riscos que eu corro ou não, ainda mais quando isso tem uma proporção tão grande como um negócio, uma comunicação. Então, é claro que errar é humano. Poxa, quem sou eu? Eu odeio julgar as pessoas. Eu sou aquela pessoa que eu sempre falo para os meus pacientes. Aqui é sem filtro e sem julgamento. E é mesmo. Porque quem nunca errou, né, Renê, que atire a primeira pedra. É muito fácil você falar da conduta do outro, do que o outro fez, do que o outro faz, apontar o dedo. Eu acho que o que a gente tem é que discutir essas situações para que a gente aprenda com elas, mesmo com os nossos erros, e se aquilo trouxe uma consequência
ou pode trazer, é pensar um pouco antes, né? Mas já foi, não pensei. Então, assim, como é que eu vou fazer fazer do limão uma limonada? Né? O que nós agora, eu, você, as pessoas que estão ouvindo ou que vão nos ouvir ou nos ver futuramente, podem aprender com essa situação e trazer para a própria vida? Sim. Me conhecer melhor, saber até onde eu posso ir. Será que eu sou o tipo de profissional ou de pessoa que me encaixo numa startup ou num esquema em que beber tá ok, não vai alterar a minha fala e nem me expor, porque todo mundo sabe que tem coisas que a gente fala e pensa e não fala para ninguém. Tem até uma música, acho que era do Legião, que você faz quando ninguém te vê fazendo? Eu esqueci a letra, eu sou péssima com música, mas aquilo que, né, que ninguém te vê fazendo, que são coisas suas. Sim. E quando você trata de comunicação, influenciar pessoas, seja num pequeno negócio, seja numa pequena empresa, seja num ambiente familiar ou num business de tamanha proporção, se a gente se conhece e sabe o nosso propósito, se essas duas coisas, eu imagino, estão vinculadas, não é que a gente não vai errar. Pô, não tem como não errar. Mas a chance de incorrer ao erro, ela fica muito reduzida, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um ponto, assim, assim, a parte positiva do Monark, que é um cara, ok, errou, mas é o cara que faz, né? Ele mão na massa, geração erra, mão na massa, né? Exatamente, só erra quem faz. Então, assim, poxa, é um aprendizado que ele tem. E, pô, é um cara novo aqui, vai ter outras oportunidades de fazer o desenvolvimento e se reinventar e passar por cima disso aqui, né? Tem, assim, até um ponto, até uma outra questão que eu queria trazer, né? Mas tem, que eu imagino que tem muito empresário que toma um tombo desse aqui e entra em depressão, né? Então já se apega a uma primeira experiência ruim e acha que essa experiência vai ser para o resto da vida. Ele se incorpora como se fossem as próximas experiências e evita de fazer, né? Então, eu sou bem isso aqui, assim, eu entendo o lado positivo. Ok, errou, ok, né? Vamos pedir desculpas, que é o que ele fez, mas vamos bola para frente e vamos abrir outro negócio, né? Ele é novo, ele vai conseguir desenvolver. Com certeza. E não é uma pessoa de um pensamento só. Ele cometeu este erro. Sim. Quantos acertos ele não tem na vida? Com certeza. Né? Porque para o cara, independente do erro, como você falou, a gente não está aqui avaliando o erro, a gente está querendo aprender com a situação, Sim. Porque a vida é um constante aprendizado, não importa se no caso eu e você temos aí mais de 20 anos de experiência, ou se a pessoa acabou de começar, ou se a pessoa está no meio da sua trajetória, mas o fato, né, é que ele tem tantos acertos, um cara junto, né, eles em parceria conseguiram criar um programa de tamanha proporção. Quantas coisas bacanas eles também não levaram a público, eles não discutiram. A entrevista com o Abílio Diniz foi sensacional. A lição de vida que aquele cara trouxe, as ideias, né? Falando até da questão dos hábitos, como você falou, como a gente estava conversando antes, da questão da alimentação, mas eu acho que tudo ainda sempre se esbarra no conceito de propósito, Sim. Né? E de se conhecer, porque as chances de você errar, elas diminuem, e se você erra, tá bom, eu me conheço. No caso dele, talvez, é o que você acabou de falar. Pô, é bola para frente. Sim. Posso até ter um período em que eu estou me sentindo mal, porque a crítica também chega. Também tem uma outra coisa, nós aqui não estamos julgando erro, né, Renê? E muito menos dizendo que o que ele fez foi certo ou não, não é nada disso. A gente está falando da situação no impacto, comportamento, hábitos e negócios, né? E então eu acho que ele mesmo pode acolher esse momento, porque todo mundo, é muito fácil ficar falando da vida dos outros, criticar, como eu falei há um tempo atrás, ficar apontando o dedo, ai, fulano fez isso, fulana fez aquilo, olha o que esse cara fez com a mulher, olha o que essa mulher fez no relacionamento, olha o que esse filho, olha, tá bom, olha, e o que você pode aprender com isso? Então, eu acredito que o que a gente deseja, eu imagino que eu, como psicóloga, que sou uma
pessoa amante do ser humano, no sentido de transformação. E você, no meio de business, que tudo que você quer, que as pessoas sempre vão para frente, né? E você incentiva, e você apoia, e você ensina o que a pessoa pode fazer para que ela, mesmo com erros, mesmo as coisas não dando certo, achar outros caminhos. O que a gente deseja é que ele acolha esse momento, né? E que ele olhe para essa situação como um baita aprendizado, mas que ele também entenda que ele não é só esse comentário que foi feito infeliz. Ele é muito mais e pode aí criar muitas outras possibilidades, perspectivas e inteligentes aqueles que souberem entender que isso realmente não foi bacana. Olha, essa questão do álcool, peraí, como é que eu lido na minha vida? Pois podia acontecer comigo. Sim. Caramba, na minha empresa eu faço isso. A gente nunca teve problema, mas será que todo mundo se conhece o suficiente para, de repente, a gente não passar por uma situação dessa? Tudo pode virar uma ação preventiva. E aí, tudo que é preventivo, sabe? Como dizia minha mãe, né? Acho que a sua também, o mundo, é melhor prevenir do que remediar. Quando se tem prevenção, se tem antecipação dos fatos, é mais fácil botar dinheiro no bolso assim, né? Você que é empreendedor, falando assim, não é? É justamente esse planejar, né? Anteceder aqui algum fato que possa acontecer, ou possa acontecer com você, tomando com base com o que já aconteceu com outras pessoas, porque se aconteceu, né? Naturalmente, né? É bem provável que a gente possa incorrer nos mesmos erros, né? Então a ideia é essa aí. Com certeza. Um dos pontos que eu queria, né, até trazer também, como esse podcast não sei se é o principal, é o primeiro da lista, mas é um dos, né, principais aí. Se você acha que, assim, você estar num nível, né, de excelência, tá, lhe gera, de uma certa forma, para o empresário, um nível de acomodação, né, e aí no sentido, assim, até, pô, sou melhor, né, eu que desenvolvi esse meu negócio, os outros são meus seguidores, será que ele também não gera uma acomodação e, de uma certa forma, um nível de arrogância, né? Pô, eu sou melhor aqui, então não preciso me atualizar. E aí eu vou colocar um caso aqui específico que aconteceu, né? Com a Kodak, né? Que é uma empresa, às vezes, nem sei se todo mundo chegou a conhecer, tirar foto aí com filme, né? O celuloide, mas antigamente tinha isso aqui, era uma das principais empresas aí do mercado que hoje já não existe mais, justamente porque se acomodou, não se atualizou, né? O que você entende? Você acha que existe um nível de acomodação, nível de arrogância? Chega aí para o novo empresário de sucesso, não? Olha, mais uma vez, assim, eu acredito que seja muito cada caso. Eu conheço empresários e executivos de sucesso que não param nunca, que estão sempre criando, buscando coisas novas, mesmo a coisa já dando certo, se atualizando, indo em busca. Como existem pessoas que entram sim nessa zona de acomodação, que entram sim que fica uma linha tênue da arrogância. Mas você sabe que essa questão da arrogância, eu acho que ela é interessante porque talvez a maneira que cada um olhe para o fato da arrogância, porque eu incentivo muito as pessoas a olhar e falar, isso eu sou bom. Eu sou, né? Tem uma palavrinha que é a melhor de todas para você falar, né? O que você é. Nisso eu sou. Ah, mas nisso aqui, não. Isso aqui eu ainda preciso melhorar. Olha, isso aqui está dando muito dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Você sabe que tem uma analogia que eu sempre fiz nessa questão aí, empreendedorismo, buscar mais ou parar ali. É também a expectativa que você tem, o background que você tem, os seus valores, e volto de novo a falar em propósito. O que eu quero para mim? E aí eu acho que você vai concordar comigo que tem um diferencial, tem uma questão que eu acho que é muito chave quando a gente fala de empreendedorismo e propósito. Quando o seu propósito se amplia e vira uma missão que você faz, porque você quer pôr dinheiro no bolso, você quer viajar, você quer curtir, você quer crescer,
mas você também está fazendo por uma sociedade. Sim. É muito maior. Você está preocupado com o impacto que você vai gerar nas pessoas, né? Quando isso existe, ainda assim eu acho que incorre na acomodação ou no querer mais, no atualizar, no buscar. Por quê? Olha, eu estou vendo que eu estou ajudando, mas para mim tá bom. Eu acho que ajudar esse, né? Dessa forma, eu trouxe esse produto, está beneficiando tantos por cento dessa população que não tinha acesso, tá bacana. Ah, não, mas eu quero beneficiar o outro que tem acesso, mas de uma forma diferente. Então, eu acho que essa questão de acomodar, ou até de ser arrogante, de você ser mais humilde, buscar e sair da zona de conforto, ela também perpassa pela questão do autoconhecimento, daquilo que você entende como valor, como missão do seu negócio, onde você quer chegar, se aquilo já está bom para você. Mas eu costumo dizer que não que nem o caso dele que a gente estava falando, o cara não é esse erro, ele é muito mais que isso. Sim. Né? Então, de repente, eu tenho uma postura arrogante em relação a determinada área, mas eu também tenho que, se eu tenho essa postura, mas eu também sei reconhecer que em outra, putz, eu tô, lá atrás, eu preciso comer muito arroz com feijão para chegar, né? Aí é diferente. Porque né? eu sempre defendo o seguinte, né? Normalmente o empresário, então vamos pegar um caso deles de comunicadores, né? Eles não podem ficar só naquele nicho. Eu acho que é um ponto principal, mas ele tem que conhecer um pouco de tudo, né? Então eu sempre falo que o empresário, o empreendedor hoje da atualidade, ele é quase um super-homem, né? Ele tem que saber um pouco de tudo, tem que saber de contrato, ele tem que saber financeiro, tem que saber um pouco de contabilidade, tem que saber cobrar os outros interlocutores, né? Os outros prestadores ou parceiros, né? Eu acho que um quesito importantíssimo aqui é comunicação, saber se comunicar, saber, né? Saber como pedir as coisas e cobrar, né? Então, assim, é algo muito amplo, né? Em tudo, né, Renê? Comunicação é literalmente a palavra que define as relações, né? Sim, é verdade. Né? E principalmente, acho que boa parte dos seus atendimentos tem a ver com isso aqui, né? Eu falei, Tudo a ver. nunca consegui falar, né, com algum parente meu com tal grau de liberdade, ou um excesso de liberdade de comunicação pode comprometer. Né? Então, assim, entender que essa relação ela tem que ser muito, muito genuína, né, dos dois lados, né? Sim, e ao mesmo tempo tem que ter um filtro, né? Sim. Então é uma linha muito tênue, na verdade. Eu acho que essa é a questão do filtro, eu acho que é um ponto que eu já queria tratar aqui, né, trazer, que é justamente que eles defendem muito, o Monark e o Igor defendem que da liberdade de expressão, né? Porque o podcast ele trouxe essa proposta, né? De você sair um pouco né, da TV aberta, né? Desenvolver, né, uma comunicação flexível, né? Que você possa estar falando o que você quiser. E aí a pergunta é a seguinte: será mesmo, né, que essa liberdade de expressão realmente existe? Né? Ou no caso deles aí, que os patrocinadores aqui exigiram, né, que ele saísse da empresa. Será que a gente tem, de fato, né, uma liberdade de expressão 100%? Olha, eu não acredito. E os meus pacientes trazem isso com muita frequência, mesmo na relação a dois, né? Porque a gente vive numa sociedade que julga. Se não julga, opina. A linha que existe entre julgar e opinar, ela também é muito sutil, né? Porque normalmente eu acho que tem uma questão também, né, óbvio, de background, de repertório, de valores. Então, a gente tem a liberdade de expressão, mas você foi educado de um jeito X, você construiu um padrão. Eu construí outro.
fulano, ciclano e beltrano construíram outro, que vem associado a algo que não dá para desconstruir, que é a história, que é a cultura, que cada país tem a sua, cada região tem a sua, cada nicho tem a sua. Então, por exemplo, dependendo do nicho que você conversa, que você fala, você vai usar um jargão, dependendo do nicho outro, mesmo você sendo a mesma pessoa, né? Mas você sempre, como tem aquela questão do como o outro vai receber isso, né? Existe sempre essa preocupação de como esse outro vai receber isso. Então, eu não sei se a gente vê por aí. Se houvesse mesmo liberdade de expressão plena e total, as coisas não seriam como são. Mas também eu acho, Renê, que tem um outro aspecto. Falando aí, sem a gente se pegar em questões, não estou falando de religiosas, mas em relação ao ser único, nós somos seres que são feitos. Nós está entrando alguma coisa que eu destravei o negócio de mensagem, não para de popar mensagens aqui. Então, assim, eu acredito que nós somos seres bons e maus, dois lados, de luz e de sombra, todos nós. Eu costumo dizer que quem que nunca teve dó do vilão das histórias em quadrinhos? Em algum momento você falou, ai, coitado. Casa de Papel, né? Casa de Papel, a gente torceu lá para os bandidos, né? Pegaram o dinheiro lá da Exato. Né? Quem assiste, tem aquela série do Lúcifer, você tem uma forma completamente diferente de olhar para a situação, que Deus nem é tão bom e o diabo não é tão mal, porque isso é o ser humano, né? E a gente não vive na bolha. A gente vive numa sociedade que sim, que evoluiu. Hoje tem-se aí padrões diferentes para tudo. Inclusive a gente, que é de uma outra geração, hoje a gente tem que, mesmo que a gente não queira ofender ninguém, mesmo que a nossa fala não carregue nenhum preconceito, a gente tem que ter um super cuidado, porque de repente tudo que você fala pode virar uma ofensa. Sim. E às vezes coisas muito menores que você ouvia e falava quando você era criança e adolescente. Então, a gente passa por uma situação de desconstruir aquilo que se construiu ao longo de anos, sim, não vive na bolha e está sendo julgado o tempo todo, principalmente nas redes sociais. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, ou que vão nos ver eventualmente, elas vão falar, nossa, realmente, eles estão tudo ouvindo, nossa, que ridículo isso que ele falou, que ela falou, não é só isso, não é aquilo. Por quê? Porque cada um carrega junto de si uma história. Sim. Um background, né, um repertório, valores, crenças, expectativas, desejos. E junto desse combo todo, eu acho muito difícil a gente acreditar que sim, se tem liberdade de expressão total e plenamente. Eu não acho. Ou a gente tem que combinar. Eu acho que a gente tem que combinar de uma forma bem ampla, sim, o combinado, né? Então, eu posso falar tudo, posso me abrir 100%, ou eu acho que esse combinado, assim, eu tenho algumas dificuldades, alguns desafios aí no dia a dia, porque normalmente eu sou a pessoa que carrega as informações boas e as ruins também, né? E alguém tem que falar para o empresário, né? Que às vezes o negócio dele não tá tão bom, né? Que às vezes ele tem uma visão muito otimista do negócio dele, e às vezes eu tenho que colocar, né? Falar, olha, às vezes esse otimismo ele pode, de uma certa forma, blindar ou até cegar a pessoa para coisas que estão acontecendo, né? Então, às vezes eu tenho esse papel aí de levar a notícia ruim aí para ele, né? Então, mas eu não estou num papel muito diferente do seu, não, viu? Porque é aquilo, né? Terapeuta lida com fatos da vida. Sim. Então, às vezes, eu até brinco com meus pacientes e falo, agora é a hora de soquinho no estômago da terapeuta, né? Porque você trabalha com o que a pessoa traz. Você coloca ali, acredito que de uma proporção diferente, com sentimentos, resultados diferentes, mas você coloca ali na mesa opções, porque por mais que você, como um consultor, como um orientador, você chegue para um empresário ou para uma pessoa que está começando um novo negócio e você fale e você veja um problema, você faz o quê? Você não decide por ela, você dá uma série de opções, não é? Sim. E em função daquilo que ela quer, acredita e se permite, ela opta.
na terapia é a mesma coisa, né? Mas, e mesmo a terapia, eu noto assim, a questão da liberdade de expressão, eu costumo dizer que é o único momento, pelo menos isso na minha relação do setting terapêutico, eu não posso falar dos outros, como eu sei que muitos colegas também são assim, é realmente zero filtro, não interessa o que eu acho, o que eu penso, se eu concordo ou não, se eu faço ou não, né? Eu tenho a minha vida e as minhas escolhas, como também não interessa para ninguém como eu levo a minha vida e as minhas escolhas, tanto que, né, a gente sempre respeita o que aquela pessoa traz, né? Mesmo que você, no seu pessoal, fale, nossa, que você pense, meu Deus, eu jamais faria isso, mas essa pessoa, por alguma razão, ela faz, né? Ela tá ali e aquilo trouxe um impacto negativo ou positivo para a vida dela, para a empresa dela, e você acaba sendo interlocutor da má notícia, do tipo, ó, você pode ir por esse caminho, por esse, por esse. Se você for por aqui, né, a tendência, né, que nem a questão, por isso que eu te falo do autoconhecimento, dos hábitos. Pô, mas Dani, qual é o problema, né, de eu gostar de comer tranqueira, de eu querer beber toda noite, de eu adorar, sei lá, ter esses hábitos, adoro uma junk food. Pô, a vida é minha, não é? Claro que a vida é sua e a escolha também. Só é importante você saber o que comer um monte de besteira vai levar você, o que você ter um hábito, né, de beber todo dia pode levar você. Conhecendo isso, você faz a sua escolha em função do que você quer para a sua vida. Que nem você diz, né? Conhecendo o seu negócio, olha, e aqui, se você ir por essa linha, a chance de você quebrar é muito grande. Então, mas eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ir para esse outro caminho, e você chega para a pessoa e fala assim, olha, os números, tá aqui, ó, desse jeito não tá rolando, você vai ter que reestruturar. Pô, mas eu investi tanto tempo, essas pessoas, mas não tá funcionando. A escolha ainda é da pessoa. E o livre-arbítrio, eu acho que é a mesma coisa, né? Amarrando aí essas duas ideias, que você falou da liberdade de expressão, não é? Sim. A pessoa, né? Ela escolhe, eu falo o que eu quiser, a vida é minha, o programa é meu, tá tudo certo. Mas isso vai ter uma consequência, você vai dar conta dela? É o que eu falo para os meus pacientes, Dani, eu não sei, Dani, eu tô realmente em dúvida, por quê? Porque eu tô casado há X anos, mas eu tô num crush com uma pessoa que apareceu na minha vida, meu Deus, o que eu faço, Dani? Eu dou uma puladinha de cerco ou não? Eu falo, o que você quer fazer? Avaliou consequências? Não avaliou? O que você precisa agora? O que é essa relação que você construiu com essa pessoa que você tá? O que ela representa? Né? Então, assim, não sou eu, não faz, isso é certo, isso é errado, faz X, faz Y, fuma, não fuma, bebe, não bebe. Eu penso assim, que a gente tem que se conhecer e saber quais as consequências, e se aquela consequência vai de encontro com o seu objetivo de vida, ou daquele dia, que seja daquele curso, na nossa live, né? Imagina, a gente está tratando de um assunto que é sério, que é o dia a dia, que é sério, tão sério porque envolve o quê? Conduta e money, e o mundo é dinheiro, ponto. Exatamente. Ponto, e nem eu sofri, Renê, eu sofri, a psicóloga idealista que tem que entender que a terapia é um negócio também, é um trabalho. Aquela minha hora custa. Por mais, e aí a gente confunde muito, eu já tomei muito chacoalhão. Daniela, é o seu trabalho. É o seu trabalho. Por mais que você queira acolher, ouvir, é o seu trabalho. Acorda. Né? Então, é muito assim. Agora, imagina a gente falando de uma coisa tão séria. Se eu, que te falei que sou fraquinha na bebida, tivesse com o meu rosé, adoro um rosé piscine. Imagina eu aqui, a gente, sei lá, o que será que a gente ia falar? Nossa, será já ia ter mudado já de assunto, né? Já ia ter mudado, já tá falando de Orlando, gente. Sei lá, se a gente onde a gente ia ter trafegado, né? Exatamente. A Cláudia. Então é muito aquilo que o que você quer, né? Sim, Cláudia Lopes deixou aqui um recado. Oi, Renê, deu uma cortada.
A Cláudia Lopes deixou algum recado aqui. Ela falou assim, ó, Dani e Renê, parabéns pela iniciativa de fazer essa live, sucesso. Uma pergunta que tenho para a Dani. Quando a pessoa se molda a um comportamento que, de certa forma, é exigido pelo mercado. Então, eu acho que assim, eu acho que eu entendi pela questão que a gente tem visto muito, eu até isso eu promovo, eu faço isso também, e promovo isso para os empresários, né? Os hábitos dos empresários de sucesso, né? O que eles fazem? Então, acordam às 5 da manhã, fazem exercício, não bebem. Então, assim, existe uma lista ali de melhores práticas, né? Que, vamos dizer assim, pessoas de sucesso financeiro tiveram e que, de uma certa forma, se você seguir, né? De uma certa forma, você vai conseguir aí, pelo menos um bom caminho para chegar ao resultado financeiro, né? Quiser comentar sobre esse ponto. Olha, eu de novo vou trafegar no meio termo, né? Porque eu acho que cada pessoa é de um jeito, e eu acho sim que existem coisas que funcionam para alguns, mas não funcionam para outros, né? Não adianta nada a pessoa ter um hábito de acordar cedo, de treinar, se ela não funciona bem de manhã e de repente ela prefere fazer isso à noite. Mas se ela se conhece, ou o inverso, entende? Então, é claro, existem coisas que são do senso comum, né? Que a gente sabe que é aquilo que eu estava falando, de comer besteira, se encher de refrigerante, beber demasiadamente. Já diziam os sábios de há muitos anos, que tudo que é demais é doença, né? E aquilo que é de menos é porque falta. Então, eu acho que a grande chave não é você se moldar e seguir uma receita de fulano, porque você não é fulano, você é ciclano. É você fazer o quê? Ah, que legal, deixa eu ver essa informação que vocês estão trazendo. Pô, isso aqui pode funcionar para mim, deixa eu testar. Olha, para mim funciona acordar às 5. Para mim, eu falo de mim, mas nunca não atendo ninguém antes das X horas da manhã, porque eu detesto acordar cedo. Eu funciono à noite. Eu trabalho até 1, 2 da manhã sem problema algum. Então eu escolhi, eu cheguei num ponto da minha vida e da minha carreira que eu posso me dar o luxo, né, hoje, de escolher que 2 vezes por semana eu vou acordar a tal hora e as outras 3 eu vou acordar na outra e uma parte do dia vai ser off. Mas, ó, eu ralei muito para isso. Acordei muito. O que funciona bem, né? Para você. É o que funcionou para mim. Né? Então não adianta eu acordar às 5 da manhã para ir malhar, que eu não vou malhar nada, meu. Eu vou falar, ai meu Deus, vai ser mais penoso. Então eu prefiro malhar o quê? Na hora do almoço, ou eu prefiro malhar à noite. Né? O fato é que a gente sabe que, como eu estava falando, do senso comum, exercícios são importantes. Isso não é o que a Dani está falando, não é o que o Renê fala, é o que a gente sabe por estudos científicos, não é achismo. A gente sabe que você precisa ter hábitos alimentares saudáveis, por quê? Porque o corpo fala. A gente sabe que tudo impacta também. Você precisa se conhecer, né? Saber os seus limites, porque o que acontece? A pessoa que vai seguir essa receita do se moldar, que nem a história, eu tenho que postar tudo na rede social para as pessoas. Não, você não tem nada. Você não tem que nada. Isso te faz bem? Isso te traz algum resultado? Porque às vezes, Renê, o preço de ser igual a alguém é muito alto. É muito alto, né? Eu levo a minha vida de uma forma que vai muito fora dos padrões da maioria, né? Fora dos padrões que eu digo porque eu faço as minhas escolhas, eu tenho um parceiro de anos, a gente se ama de paixão, mas a gente não fica se expondo, né? A gente tem a nossa história, a gente tem o nosso timing. Eu tenho uma relação com a minha família específica de um jeito XY. Isso cada um tem. Eu tenho a minha hora de malhar, eu tenho as coisas que eu gosto de comer, as que eu não gosto. Ah, isso é saudável, mas eu detesto o gosto, então desculpa, eu não vou comer, eu substituo por outra. Por isso que você precisa se conhecer, buscar informação, ouvir e filtrar o que realmente serve para mim.
né? Usar exemplos, porque ficar copiando receitas, às vezes, pô, quantas vezes você pega uma receita de bolo e você vai fazer, e, cara, por mais que você faça igualzinho, ela não sai igual Vai aquele sair que você parecida, comeu. né? Vai ser parecida, né? Vai ser parecida, né? Mas não necessariamente vai ter o mesmo sabor. Sim. Ah, mas tá bom. Eu Uhum. acho que é você usar exemplos, bons exemplos, se pautar em bons exemplos, né? As coisas de senso comum, tem que se cuidar, tem que fazer check-up, tem que fazer exercício, não existe fórmula milagrosa, Sim. tem que se alimentar bem, tem que ter. Mas eu costumo dizer que precisa de equilíbrio. Eu Uhum. penso que tudo que é extremo, porque aí você faz tudo isso, você segue a receita, eu estou cheia de executivo com crise de ansiedade. E aí? Uhum. Qual é a vantagem? Eu nem posso usar o dinheiro, Dani, o que eu ouço, que eu ganhei, porque a minha vida é insana, minha mente não para, eu não consigo descansar, não consigo relaxar, não consigo parar. Eu tinha um amigo que falava o seguinte, né? Que dinheiro de hora extra é dinheiro para remédio, né? Hum, Né? olha só, exato. E eu tenho um colega que ele falava o seguinte, lindo nessa sua linha, que nenhum CNPJ, mesmo que seja o seu, vale um AVC. É, é verdade, é verdade. Né? Você tem que guiar e entender os seus limites e buscar. Eu sempre prezo pela produtividade, tá? Então, assim, eu não sei se é uma crença que eu tenho, mas é algo que eu acredito que, de uma certa forma, eu não faço de uma forma controlada, mas eu sempre entendo que se tem um propósito, né, que eu acho que é na linha do propósito, se tem um propósito bem definido, tá, genuíno, e você, vamos dizer, faça um programa de desenvolvimento, né, para obter a melhor produtividade, o melhor resultado financeiro, isso vai chegar, né? Isso é uma construção e a sua mente, ela te ajuda a criar os caminhos para promover, né, esse resultado. Então, eu acredito muito nisso aqui. Então, Planejamento é tudo, né, Renê? exatamente. Mas é aquilo que eu falo, mesmo assim você tem que se conhecer, saber seus limites, porque senão você. Sabe aquela história das metas intangíveis? Aí Sim, eu traço metas, que legal, mas as metas que você traça são tangíveis, elas são alcançáveis, senão sim, você vai ser eternamente frustrado, sim, verdade. né? Então, eu penso que é um combo, mas que nem a gente falou no começo, você falou agora de propósito. É, é que nem aprender um idioma. Sim. Eu cansei de ver gente que parava e falava, mas espera aí, por Há que você 10 está fazendo? anos no Por intermediário. que você está fazendo? Ah, porque minha mãe falou para eu fazer. Ah, Uhum. porque dizem no mercado de trabalho que você tem que falar inglês, espanhol, sei lá o quê. Sim, Qual é o sim, seu objetivo? Qual é o seu propósito? Se né? não, você larga, né? Se não, se aquilo não tem sentido para você, não adianta nada, né? Então eu costumo dizer que e é a questão de processo. René, a gente vive no Brasil, né? Um Sim, pessoal que quer resultado a curto prazo, o povo imediatista, gente, povo que eu falo, nós todos sim, fazemos parte dessa cultura. Se a gente não se conhece, não se avalia, não se trabalha, por isso que eu falo, a terapia ela traz esse momento de organização até para você saber quais são minhas capacidades, onde estão minhas forças e fraquezas, quais são meus limites, e né? gera ansiedade e frustração, né? Porque, eventualmente, Exato. se você não consegue atingir naquele prazo que você tinha estabelecido, já gera uma frustração e aí uma sucessão aí de sentimentos que E sucessão de fracassos, né? De sim, mini sim, fracassos. Então é melhor você ter micro. É que é a questão de primeiro pensar macro, tipo, é, você quer chegar lá no topo da escada. Me sim, diz se alguém, nem os super-heróis, às vezes algum super-herói das histórias em quadrinho, consegue chegar do primeiro andar da escada no meio num pulo só. Nem no sim, meio, que dirá no topo. São micropassos, né? É um sim, processo, mas nenhum processo tem sentido se você não tem o propósito, sim, sim, né? sim. Acho que assim, um dos temas aqui que fala de propósito, porque a gente está falando assim, muito o propósito, né, do empresário frente ao negócio, e aí, colocando um tema aqui, sobre a propriedade, tá?
eu acho que esse é algo bem amplo aqui, porque, assim, uma empresa, um CNPJ, né, de uma certa forma, gera um sentimento de propriedade, né, daquele empresário, daquele negócio, né? Até porque existia um desenvolvimento da empresa, né, do negócio, ele vamos dizer, se apega muito ao dia a dia né, do que ele desenvolveu, tá? E aí ele tem aquele sentimento, poxa, a empresa é minha, né? E aí, colocando de novo, fazendo analogia com o do Monark com o Flow, né? Então, poxa, o Flow é meu, né? É de minha propriedade, eu sou sócio. E aí a pergunta, será que de fato, né, hoje a gente tem esse senso de propriedade ainda existe? Porque no final das contas, né, ele meio teve o chefe dele são os clientes, né? São os patrocinadores que boa parte dos patrocinadores exigiu a saída dele. Até que ponto aquele CNPJ, aquele negócio é da sua propriedade, né? Ou é do mercado, ou são dos clientes, ou são dos patrocinadores, né? Então, é só complementar. E aí, um dos pontos até foi bacana da parte dele é ter feito a saída, pensando no propósito da preservação do negócio e da manutenção de mais de 80 funcionários, né? Então, ele tomou a ação dele da saída, preservando um negócio que tinha 80 funcionários, tem 80 funcionários, né, dependendo né, dessa empresa, né? E aí, voltando à pergunta, né, de uma forma objetiva, até que ponto aquela empresa é minha, né? Uhum. Você acredita nisso, que algo é só seu? Você, como empreendedor, com a visão que você tem de mundo, de business, você acredita nisso? Não. Hoje não. Hoje eu tenho claramente que o que eu faço tem muito a ver, né, com a entrega, a demanda e, vamos dizer, uma necessidade do mercado que, né, eu dependo dos meus clientes, né? Então, se eu não tiver atualizado, se eu não estiver oferecendo, entregando, e aí eu sempre falo o seguinte, que o meu preço, né, o meu valor que eu cobro, ele tem que ser suficientemente, né, justo, né, dentro do mercado, mas o cliente ele tem que ter a sensação de que está barato, ou seja, eu tenho que estar entregando muito mais do que o combinado, né? Tem que ter uma entrega adicional, complementar, né? Ele ter aquela sensação, poxa, eu paguei isso, né? Eu falo, eu cito como meu exemplo, né, do que eu pratico e que está dando certo, e que eu também recomendo para os empresários que eu dou coaching, né? Então, assim, faça o seu business algo que eles, né, recebam ali, ó, prestação de serviço, produto. Falei, nossa, como paguei isso aqui, né? Pô, tô recebendo um monte de coisa a mais, né? Então, falando um pouco, né, do que dá certo aqui comigo, né? Uhum. Eu acho que nem voltando, né, fazendo uma correlação disso com o que você falou de ser o seu negócio, Sim. né? Do mesmo jeito que a gente não vive na bolha, ninguém vive sozinho, nenhum negócio sobrevive sozinho. É uma rede, né? Do mesmo jeito que para você manter uma família saudável precisa de uma rede de afeto, para você manter um negócio saudável precisa de uma rede de pessoas que tenham um senso de pertencimento. Sim. Se você não tem senso de pertencer àquilo, e se você não entende que você precisa de pessoas que agreguem valor ao seu negócio, por melhor que ele possa ser, ou por melhor o lucro que ele possa trazer, porque o negócio é seu, você acaba ainda, ou você vai perder, que nem no caso ali, né? Eu acho que ele acabou entrando um pouco nesse movimento meu business, a gente fala o que quer, como quer, porque até então, vamos combinar, estava dando muito certo. Estava dando muito certo, Sim. deu muito certo. Sim. Só que qual era o propósito? Voltando aí, linkando todo esse nosso papo. Meu propósito é promover debates sobre assuntos interessantes, autoria do pensamento, mostrar para as pessoas que elas podem criar,
que a coisa é ampla, mas aí ele esqueceu, talvez, por aquele momento em que teve aquele abuso da ingestão do álcool e que ele mesmo pede desculpas em função disso, por mais que ele não seja o erro, e ele não é, ele é muito mais que isso, por isso que o programa chegou onde chegou, ali foi uma falha que entrou num assunto de senso comum, que a grande maioria de nós tem uma versão absurda, e tem, porque a gente está falando aí de questões muito mais sérias, né? Políticas e religiosas, né? Então foi tipo um vespeiro que se mexeu, porque eu esqueci que esse negócio não é só meu. Sim. Eu preciso ter a validação do público para o meu. No caso deles, principalmente quem trabalha com mídia social, com comunicação, precisa da validação dos seus ouvintes, da sua audiência, para o negócio continuar existindo. Sim. Né? Sim. E eu acho que é aí que está. Você tem o seu business, né? Quando você tem o seu negócio, por mais que ele seja seu, você tem que levar em conta quem é o público que você atende, o que esse público precisa, o que eu entrego, e eu penso até nessa questão de empreendedorismo, eu penso um pouquinho diferente, até por ser psicóloga e pela maneira que eu vejo as coisas, eu acho que tudo tem que ser uma troca. Sim. Eu não acho que tem que ser melhor ou pior para um ou para outro, né? Eu não acho que você tem que entregar muito mais do que aquilo que você recebe. Isso acontece muitas vezes, mas as relações que se mantêm, eu acredito, com mais força, são as que existe a troca. Sim, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é bem esse ponto mesmo, né? A gente, né, cada empresário tem que estar desenvolvendo, mas assim, olhando a parte de negócios, tá? Por exemplo, é muito comum chegar com os empresários e aí eles terem, vamos dizer, vergonha, tá? E assim, vou falar bem essa palavra, vergonha de mostrar o resultado para os funcionários. Tá? Mostrar assim, sabe, às vezes pagar um salário mínimo ou pagar um salário base e ter vergonha de falar, pô, olha, eu ganho muito dinheiro, eu ganho, né, tenho um resultado positivo aqui dentro do meu negócio, né? Eu sempre faço analogia, poxa, se você está com esse pensamento, né, ainda ultrapassado, que na minha opinião é ultrapassado, por quê? Porque as grandes empresas, as empresas SA, vou pegar o caso do Itaú, tá? Eles publicam o balanço a cada 3 meses. E o último balanço que eles publicaram tiveram 7 bilhões de lucro no trimestre. Né? Esse é o que sobrou, né, de toda a operação, lógico, é uma operação bancária que tem mais de 100 anos, é uma instituição de mais de 100 anos. Mas foi uma construção, né, degrau a degrau, até chegar onde eles chegaram. Né? E o ponto, eu sempre defendo o seguinte, se aquele empresário pequeno quer ser um dia uma empresa grande, e aí, de novo, o propósito é ser reconhecido, ter boas práticas e desenvolver, e saber que ele sozinho não faz nada, ele depende de outras pessoas que vão contribuir para desenvolver o negócio dele, ele tem que abrir mão, e tem que começar a divulgar. É o ganha-ganha, né? E tem que ter o ganha-ganha, né? Exato, não é demérito nenhum ganhar dinheiro, né? Não é Exato. Ter lucro. Isso que você falou, eu acho que, é incrível, porque eu acho que é um tema que as pessoas têm vergonha. Você falou a palavra, mas vergonha de falar que é bom ter dinheiro. É maravilhoso, a gente não vive sem dinheiro. E você não acha que as pessoas têm vergonha de prosperar? É aquela história assim, olha, nossa, mas você foi para a Itália, você foi para os Estados Unidos e para... isso, eu passei por isso. No mesmo ano, aí você fala, não, então, eu fui para Jeri, porque, na verdade, eu estava doente, aí eu precisei fazer isso. Para a Itália, eu peguei um dinheiro, você justifica a sua prosperidade como se fosse feio você prosperar, você mostrar seu lucro. Aquilo é fruto de... né? Cada um tem o que tem por fruto de trabalho, de empenho, de dedicação. Eu acho que quando você falou, até agora, um pouquinho atrás, da questão de entregar mais do que aquilo que a pessoa pagou, né? É muito na sensação do diferencial também, né? Do diferencial e de assim,
Eu sempre fiz isso, quando eu trabalhei com gestão, né, todas as vezes que eu fui para as escolas, eu fui por indicação, né? Então, as pessoas que me contrataram sabiam o que eu fazia, sabiam como eu cuidava de uma equipe. E às vezes eu até ouvia, às vezes é muito mais professores do que a própria empresa. Não. Eu sempre pensei o seguinte: é uma rede de construção. Se o professor está feliz, ele vai deixar o aluno feliz. Sim. O aluno feliz, ele continua na escola. Tá todo mundo feliz. Se o pessoal da limpeza tá feliz, vão limpar direitinho, aquele aluno vai ter prazer de estar ali. Só que só dá para estar feliz se tem ganha-ganha. Porque aquele pensamento pequeno, né, e que as pessoas não veem a prosperidade, se não vê a prosperidade, elas também não acham que elas vão conseguir prosperar. Se eu não vejo que o negócio cresce, então eu não tenho muito... E eu acho que essa lei do ganha-ganha, ela é muito importante. Eu aprendi muito isso com o Sérgio. Ele sempre falou, amor, é o ganha-ganha. Então, assim, eu tenho e eu quero dividir, eu quero entregar para que a pessoa veja que está valendo a pena trabalhar comigo, comprar um produto meu, que ela tem esse benefício. É a rede, né? É a coisa que cresce, né? É assim que cresce. Senão você fica sempre no pensamento da escassez. E eu acho que o que faz a gente crescer é o pensamento da abundância. Você pode falar disso melhor do que eu. Verdade, sim. Mas ainda tá muito associado ainda a crenças limitantes, né? Crenças totalmente limitantes. Uma do que a gente escuta muito... Que é feio, né? É feio, por exemplo, não pode pegar em dinheiro porque é sujo. Então, já gera um afastamento, né, inconsciente, né, do dinheiro, né? Ou que quem ganha muito dinheiro está associado a falcatrua. Alguma coisa ilícita, ilícita, né? Exatamente. Então, poxa, só tem muito dinheiro porque deve tá fazendo alguma coisa errada, né? Já começa por aí, né? Então, e aí você, né? Você afasta uma outra história. Ou você quer ter dinheiro ou você quer ser feliz? Ou você quer ser feliz? Cara, eu quero os dois. Eu quero ser feliz e ter dinheiro. Exatamente. Né? Não é uma outra coisa, né? Mas é uma crença limitante, eu acho que é muito cultural, né? Sim. Muito cultural. É muito cultural. E eu acho que essas barreiras têm que ser quebradas, né? Você sabe que... Por isso que eu sempre falo no consultório, no setting terapêutico, zera o filtro. Vamos zerar filtro e julgamento, porque são exatamente os valores que você tem aí. As coisinhas que estão mais escondidinhas, que às vezes estão impedindo você de se alimentar melhor, de ter um relacionamento mais saudável, de ter mais prosperidade no negócio, né? Então, eu acho que é o que você falou, são as crenças. Sim. E o dinheiro é o que move o mundo. Ninguém está aqui falando que a gente mata ou morre. Eu ouvi isso outro dia até, ninguém mata ou morre pelo dinheiro. Sim. Mas o dinheiro é o que move a roda. Você precisa fazer o dinheiro girar, né? O Carlos Vezelich está colocando um ponto aqui. Então, a empresa de capital aberto fazem dessa forma, que seja a divulgação, porém, pequenas empresas não. René, gostaria de saber a sua visão das pequenas empresas em não divulgarem essas informações. Olha, Carlos, não existe nenhuma obrigação de divulgar, né? Então, assim como a empresa SA, ela é obrigada, ela tem que prestar contas para os seus acionistas, e tem um rito, né? Cada 3 meses, eles chamam de call. Então, por exemplo, se vocês quiserem, para qualquer empresa de capital aberto, entrar no site deles e ter acesso à divulgação, todos os resultados, e inclusive a gravação, né, dos principais executivos falando sobre o que eles fizeram, quais as ações que eles tomaram. Isso não desobriga as outras empresas fazerem, né, tomarem as mesmas iniciativas, né? Então, uma empresa pequena também pode seguir esse rito, apesar de não ser obrigatório, ele pode seguir, né, e desenvolver, até porque ele poderia estar, de uma certa forma, exercitando essa primeira fase, né, desse comportamento. Não é porque eu não sou o presidente da empresa que eu não posso deixar de atuar como ele. Se eu vejo, eu sempre, né, foi um dos pontos que eu sempre busquei me desenvolver. Poxa, quem que era o melhor executivo da empresa, né? Era fulano.
poxa, quais são os hábitos que ele fazia? Então, assim, eu sabia que ele gostava muito de ler, então, poxa, se ele gostava muito de ler, eu vou buscar mais conhecimento, vou ler também para poder, né, compartilhar. A Ambev tem muito isso, né, de você um dos principais executivos ali, o fundadores, né, ele cita isso, né, que você tem que ser o melhor da turma, você tem que estar sempre ligado ao melhor da turma. Depois você entender os hábitos deles, dos melhores da turma, é hora de você buscar uma outra turma, uma outra classe, né, para ir sempre alavancando e nunca estar acomodado. Agregando valor, né? Sim, exatamente. Então, Renê, aproveitando a pergunta dele, né, que nem eu falei da sim, questão de mostrar a prosperidade, porque as pessoas se espelham e sim. veem, eu estou num ambiente que cresce, financeiramente falando, em relação a business, essa postura, né, na casa das pequenas empresas, médias ou grandes, enfim, de demonstrar os valores, de abrir esse capital, esse lucro, o que você vê com uma maior vantagem nessa postura? Acho que é um nível de maturidade na demonstração, na transparência, né, do próprio sócio perante aos funcionários, dizendo, de uma certa forma, ó, o resultado da empresa ele não é só meu, ele tem um pouco, né, de todo mundo. Eu tenho um amigo empresário também que ele fala o seguinte, que o tamanho da empresa é o tamanho dos nossos braços, né? Ou seja, se eu abrir os meus braços próprios, né, eu sozinho, esse vai ser o tamanho da minha empresa, uma empresa pequenininha. Agora, se eu e você já, né, se abraçarmos, e aí, exatamente, e aí faz uma roda, olha o vai tamanho ampliando. que fica, dando as mãos, né? Exatamente, você vai ampliando isso aqui. E nada mais justo do que, né, gerar transparência, né? Ou seja, o resultado não é daquele empresário. Ele pode ter tido uma ideia, ele pode ser um influenciador, ele tem um propósito ali e que todo mundo está alinhado com esse propósito, mas isso aí é importante você fazer divulgação e também o compartilhamento, a distribuição, né, de uma certa forma, aí né, de um bônus. Então, assim, são melhores práticas de empresas grandes, elas fazem isso, elas divulgam, elas compartilham resultados. Sim, né? sim. E são as empresas que muita gente quer fazer parte, né? Sim. Mas eu acho que, pelo que eu ouço das pessoas que eu atendo, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, a gente ainda está bem longe, né, desse cenário. A porcentagem de pessoas que adotam essa conduta, né, até a questão da divisão de lucros, Sim. nem todo lugar não tem a ideia do ganha-ganha, entra muito naquilo, é meu, eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Sim. Né? E aí volta, então, aquele... e isso aprisiona, né? Aprisiona geral. E ou você perde pessoas incríveis que você tem, porque aquilo é seu. Exato. Né? E você não abre premissa para mudanças. Eu já lidei com situações em que até o espaço, mesmo você sabendo que aquilo trazia, não, mas é meu, mas isso é meu, eu que. E qual é o propósito disso, né? Sabe? Então, eu acho que eu tenho executivos que trazem muito isso, né? E principalmente a falta de contato. Eu acho que você falou disso, mas eu acho que tem uma questão aí por mais que exista um objetivo financeiro, você também precisa conhecer as pessoas da sua empresa, quem trabalha com você, o que elas esperam, como elas enxergam esse sucesso, qual é o conceito, quais são as crenças, porque isso é uma forma de você crescer, né? Senão você, que nem essa pessoa falou para você, fica muito pequenininho, você não expande, né? É isso. Dani, acho que a gente chegou aí, já tem uma hora de, já live. Passamos um pouquinho. Sim, foi muito gratificante aí para mim, esse compartilhamento aí, bem na parte técnica aqui, você está contribuindo e trazendo aí esses exemplos aí para o seu dia a dia, né? E que possa estar contribuindo aí para quem está assistindo e que vai ficar gravado também e vai ser divulgado para várias pessoas, tá? Obrigada, então, pela oportunidade, obrigada pelo papo. É bom a gente ver
como que a saúde emocional, né, e o crescimento e o dinheiro estão ligados. Sim, né? com certeza. E quem tem essa noção evolui muito mais. Perfeito. Né? É isso aí. Obrigada, viu? Imagina, boa noite. Obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem participando. Até a próxima. Até.